Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos mais uma vez começando essa live, já tradicional live nossa, né? Desde o ano passado aí, no ar, toda terça e quinta-feira, pela Casa Fraterna Novo Caminho. E hoje a gente dá continuidade ao capítulo 5º. Olá, boa noite. Vamos chegando, que a gente vai trocar uma ideia aqui, legal. Porque esse capítulo 5º não é o maior à toa, né, do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai escrever aqui agora, quer ver? Olá, boa noite, Edna. Edna sempre com a gente aí. Eita, muito bem. Então vamos lá. Boa noite. Olha lá, ó. Aguenta aí, pai. Muito bem. Vamos lá, capítulo 5. Tem 20. Olá, Oi, boa noite. tudo bem? Boa noite. Olha, deixa eu Boa noite a todos. ligar de novo aqui que não funciona não. Peraí. Agora eu acho que vai. Boa noite, Edna, Isildinha, Johnny. Tudo bem? Foi. Te ouço agora dentro dos ouvidos. Será que antes era diferente? Né? Era em outro Muito lugar que bem. você ouvia. Pois é. Não estamos nesse nível ainda não, né? Não, Transmissão de pensamento e tal. Não precisa abrir a boca telepatia, para falar. né? É característica de espíritos superiores. Se bem que de vez em quando eu adivinho o que vocês estão pensando, o que vocês estão, onde Acontece, é que né? vocês estão. De Dão uma fato. adivinhadinha. Pensamento X9. Entrega, galera. Não é? Boa noite, Isildinha, tá por aí? Mas você, eu gosto dessa dupla, olha, É, suspeita, suspeita. suspeitíssima, hein, mãe? Só um Muito bem. pouquinho. Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos lá, capítulo 20, quinto, item 20. A felicidade não é este mundo. Deixa eu fixar. Muito bem. Boa noite, Sara. Sejam Seja todos bem-vinda. bem-vindos. Ótimo. Pessoal, aqui, lembrando sobre a água, né? Deixar aí um copo com água, uma garrafa, o que preferirem. É próximo, né? E a gente vai conversando e essa água vai recebendo as nossas emanações fluídicas, como sempre. Mas aproveitar esse momento, que é o momento que a gente busca o Evangelho. Então, isso também vai ser refletir na água. A qualidade da água, né? Digamos. Vai melhorar a qualidade da água. A intenção é essa mesmo. Boa noite, Dina. Bom, então vamos fazer a nossa prece para nos prepararmos. Peço a todos que tranquilizem suas mentes, busquem uma posição confortável, uma respiração tranquila e dessa forma vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos protetores, anjos de guarda, aos guias e mentores,
que estejam conosco nesse estudo desta noite e consigamos aprender um pouquinho mais sobre a mensagem do Cristo, que nos é tão importante para a nossa evolução. Vamos aproveitar para agradecer todas as bênçãos que recebemos no dia de hoje, todos os encontros no trabalho, escola, a todos aqueles que nos rodearam e tivemos a oportunidade de trocas. É através dessas trocas é que nós conseguimos evoluir mais e mais. Que assim seja. Então vamos lá. Boa noite, pessoal que entrou mais agora. Bem-vindos. Vamos lá. Então, conforme está aí na tela, capítulo 5º, ainda é Bem-aventurados os aflitos. E hoje é o item 20, a felicidade não é deste mundo. É uma mensagem também, né, faz parte das instruções dos espíritos, que o espírito deve se chamar, probabilidade, François Nicolas Madeleine, sem garantia nenhuma de pronúncia, né? Diz aqui que é Cardeal Morlot, Paris, 1863. Muito bem, a mensagem é a seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem, e que somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores,
para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo. Porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro. E das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização deste Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso, de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Quando a gente lê o título dessa mensagem, nesse capítulo, né? Bem-aventurados aflitos, eu acho que a gente já podia terminar a live aqui, hein? A felicidade não é desse mundo. Pronto. Não é deste mundo. Acabou. Brincadeiras à parte, né? É doído e é difícil, principalmente quando a gente começa a levar uma vida muito terrena, né? Enxergando apenas a parte terrena. Que quando a gente enxerga ela, aí com certeza a gente tem tantas dificuldades, tantas, que a gente fala, eu nunca serei feliz, né? Como está aqui, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. E aí isso vem trazendo até uma revolta, né? De muitos corações aflitos. Porque, gente, realmente é muito difícil estar aqui na Terra, né? É muito difícil lidar com tantas adversidades, com tantas provas, com tantas expiações, com tantas pessoas com intenções que a gente às vezes desconhece, né? Com relação a nós. E a gente tentar ainda assim enxergar o lado bom, enxergar o bem e fazer a nossa parte. É difícil, sim, é difícil. É difícil a gente, às vezes, desejar, né, conhecer um lugar. Tenho o sonho de ir para a Espanha, por exemplo, né? E não é um sonho que eu vou realizar, pelo menos nos próximos meses, né? É algo difícil que eu vou ter que lutar e planejar e sonhar, mas até conseguir realizar. Ou não, né? Nessa vida. Mas, enfim. Essa passagem me fez lembrar aquele filme do Will Smith, né? A Procura da Felicidade. Maravilhoso. Nossa. Que é incrível. Maravilhoso. Nossa. É uma lição atrás da outra. É pancada atrás de pancada, né? Esse tipo de filme é excelente. Aliás, tem uma parte lá desse filme que ele, depois de muita pancada, né? Muito. Salvo engano, foi na hora que ele conseguiu um emprego lá, né? Na empresa enorme que ele estava estudando e tal. Chegou todo zoado para a entrevista, com a roupa suja, tudo zoado. Ele estava fazendo pintura, né? Tava pintando o negócio. Chegou tudo pintado, chegou horrível. A apresentação, nota 0, né? Igual. Ele acha que ele estava sem sapato social. Eu não lembro. Ele estava todo danado também. Só que era a hora dele, né? Aí que tá. E aí, claro, não é do nada, né? O cara se dedicou, super inteligente. E ele narrando, né? Porque tem como é baseado em fato, tem a narração dele. Aí ele fala assim, essa parte da minha vida, essa pequena parte se chama felicidade. Felicidade. Lembra disso? Era isso que eu ia dizer. Essa pequena parte. Se chama felicidade. Nossa.
um homem não tão velho, mas não tão jovem, mas, né, com uma responsabilidade de uma criança inteiramente nas mãos dele, assim como muitas outras pessoas vivem, né, suas vidas, sem a colaboração do parceiro ou parceira, e naquela luta, né, tinha que deixar o filho num lugar que ele não gostava, que ele olhava e via um monte de coisas negativas, mas era o único lugar que dava para ele deixar o filho enquanto ele trabalhava, enquanto ele estudava. Depois, né, para quem não viu esse filme, eu tô contando aqui, né? Tô contando a história. Mas, gente, mesmo com spoiler, assistam, né? Quem não assistiu. E quem já assistiu, assiste de novo. Porque eu acho que ele nos traz um fôlego para o nosso coração. E como essa mensagem de hoje do Evangelho, né? Traz um fôlego para nós, para entendermos qual é o momento dessa felicidade aqui na Terra e qual é o momento em que teremos a felicidade em nossa existência, né? Em nosso propósito enquanto espírito eterno, né? Ainda ontem, na Casa Fraterna, eu li uma mensagem que falava sobre sofrimento, e entra muito o que eu falei ontem também. Às vezes a gente não para analisar as coisas boas, né? A gente geralmente se apega muito mais aos pensamentos negativos, aos acontecimentos negativos, não só na nossa vida, mas no mundo como um todo, né? Ao redor. E só que mudar o nosso destino só depende da gente, né? Em todos os sentidos. O esforço, por mais que às vezes as pessoas vão precisar aí de muitos anos se esforçando, no caso dele foi muito tempo se esforçando, né, no filme, para depois ele conseguir. Mas ele não era um jovenzinho mais, né? A gente tem um modelo de sociedade que a gente tem que ser já estável aos 30. Aos 30 você já tem que ter o amor da sua vida do seu lado, já tem que ter casado, já tem que estar ou com filhos ou pensando nos filhos, não é assim uma regra, não é? Que mais? Já tem que ter realmente a sua carreira, a sua profissão, você já tem que ter se formado, e você tem que ter tudo definido, né? Tudo definido. Aos 30 você tem que estar com a sua vida definida. E será que todo mundo tá? Na realidade, quando a gente observa hoje as gerações, né? A geração de 30 anos, ninguém está com nada definido, né? Está, às vezes, começando uma nova tarefa, começando uma nova profissão, começando um ciclo novo, uma forma nova de viver. Então, assim, está cada vez mais longe esse modelo de ser concreto para a maioria. Isso não existe para a maioria, né? E o exemplo do filme também, que eu não me lembro quantos anos ele tem ali, mas ele tem mais de 30 já, né? Quando ele conseguiu conquistar realmente o seu espaço. Eu acho que ele tinha mais de 40, não era? Eu não lembro essa informação. Esse detalhe. Né? Quem lembrar aí, conta para nós, né? Do filme, que como é uma história real. Mas, enfim, o que fica para nós, né, tanto dessa história quanto da lição do Evangelho, que fala mais detalhadamente aqui, é mesmo a questão da gente não nos perdermos pensando que a gente vai alcançar a felicidade completa na Terra. Que às vezes ela vai ser um momento, como no filme. Esse pequeno momento. Na hora que ele olhou para cima, né, ele saiu correndo da empresa, né, foi lá para a calçada e olhou a multidão. Ele estava sozinho, ele não estava com o filho dele, por exemplo, nesse momento. Não estava, ele estava sozinho. Ele olhou a multidão andando de um lado para o outro. Esse momento, esse pequeno momento, chama felicidade. Porque depois ele teve que voltar e trabalhar duro de novo, e mais, e mais, e mais, e muito mais, né? Depois ele montou a própria empresa. Imagina o quanto ele trabalhou. Então, assim, e a gente também, às vezes, imagina que quando a gente for feliz, a gente não vai precisar fazer mais nada, né? Aí a gente estagna. E não é bem por aí.
Olha só, que interessante que é. Estava assistindo uma palestra do Haroldo sobre esse tema mesmo, né? Felicidade não existe mundo, sobre esse item aqui. E eu achei muito interessante a forma, né, para variar, né? É sempre interessante, né? O jeito que ele aborda. Ele coloca a questão da felicidade, o Haroldo Parente, ele coloca a questão da felicidade nas bases da expectativa e da realidade. É interessante demais, interessante demais. Expectativa e realidade. Né? Assim, vale a pena assistir a palestra toda, né? Claro. Ele propõe, inclusive, uma fórmula matemática, né? Que a felicidade seria a expectativa menos a realidade, né? É um negócio assim, porque o nosso modo de encarar as coisas não é da realidade, a partir da realidade, né? Em essência. Não. Né? Não falo isso. Mas o nosso modo não é partindo da realidade mesmo. A gente parte daqui, né? Dessa vida aqui, dessas coisas aqui. Então, por exemplo, o sujeito que depositar a expectativa dele, vamos falar de expectativa e realidade, nesse sucesso aí, na riqueza. Vamos supor, chama Chris alguma coisa, né? O nome do cara lá do filme, né? Chris Darn, um negócio assim. Se ele deposita a felicidade dele na riqueza. Beleza. Atingiu a riqueza. Chega lá, não tem felicidade. Não tem. Quebra de expectativa. A realidade é diferente disso. Olha que coisa, né? Olha que interessante. Achei muito interessante. Ele dá uma série, né, de exemplos, faz uns contornos próprios, né, do Haroldo, de ter fato. Mas olha como é que isso é interessante, né? É sempre uma forma, né, de quebra de realidade. Por isso que a gente vive aí sofrendo, vive angustiado e tal. Não vive a realidade. A gente não vive a realidade. Em definitivo, foi esse o raciocínio que eu extraí ali. Né? Não vivemos a realidade. Não. A realidade nossa é a seguinte, ó. Nasceu, né? Você vai lá, de cabeça para baixo, o médico te levanta, mais ou menos tem na palestra lá. Né? Nasce chorando, estava lá no ventre materno, aquela beleza, temperatura regulada, não precisava nem respirar, né, com o pulmão. Estava lá o cordão umbilical e tal, blá, blá. Tudo certinho, tudo bonitinho, né? E aí nasce, pronto, nasce, tem que respirar, dói, ai, chora, né? E aí, a partir daí, tá sujeito a tudo. Acabou. O que tem no mundo. Tudo. Ah, mas e o espírito superior? Mas se encarnar na Terra, tá sujeito Ele a vai tudo. Ele vai estar sujeito a tudo. Tudo, calor, não interessa. Frio, fome, não interessa, dor. Não interessa. Qual que é a diferença, então, do espírito superior para nós? E por que ele não sofre? Passa pela dor, mas não sofre com a dor. Por quê? Não tem expectativa de não sofrer. Não tem expectativa de que esgota aqui. Não tem expectativa de procurar felicidade aqui. Né? Isso aqui vai satisfazer tudo. Vai, né? Enfim, tá tudo aqui. Não tem isso. A mentalidade não é só se vive uma vez, né? Não é só se vive uma vez. Já chega, né, com aquela visão junto com a realidade. A expectativa dele é uma justa medida ali com a realidade. Ele se ajusta à realidade. Então pronto. Não vai ter quebra de expectativa, não vai ter angústia por causa disso, não vai ter sofrimento. Já está ali ajustado. Olha como é que isso é interessante, né? Enquanto que a gente, todos os dias a gente pensa, né? Nossa, o dia que eu tiver férias, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver formado, eu vou ser feliz. Como assim, né? E o caminho para chegar até lá, toda a construção, né? A gente muitas vezes tem que buscar prestar atenção e achar alegrias, achar felicidade no trajeto. Porque no filme, né, aquele pequeno momento chamado felicidade, que ele determina como felicidade, no segundo seguinte, ele já tem que correr e busca o filho e vai fazer outras coisas, e no dia seguinte ele vai trabalhar, né? Ele não parou e não vai parar, e assim como nós, não podemos parar, né? E como você disse, a realidade nossa, olha, a minha realidade eu sou um espírito que já vivi muitas vidas, e por isso mesmo, por exemplo, eu já tive muitos amores.
E, cara, eu já quebrei a cara com todos eles, ou quase todos. E não vai ser esse outro amor que eu quebrei a cara outra vez que vai, né, fazer o meu mundo acabar, não. Porque vai ter outro amor que eu vou quebrar a cara de novo daqui a pouco, né? E assim com as outras coisas também, eu dei esse exemplo. Mas, lá, ó, ele tinha cerca de 35 anos. Ah, tá. 35, tá. Ele tinha 35, pois tá vendo? Só com 35 que ele conseguiu alcançar aí a tão sonhada, né, profissão mais estável, enfim, né, mais estável entre aspas, né? Ele construiu a história dele com essa profissão, né? Então, assim, imagina se a gente ficar preso às situações. Poxa vida, eu tenho um pai, uma mãe difícil, eu tenho alguém na minha família que é difícil. Pois é, mas você não sabe o que você fez no passado para você estar nesse momento tendo a oportunidade desse convívio. E o que você pode colaborar com esse pai e com essa mãe? Às vezes as pessoas ficam um pouco presas no sentido de que tudo tem que ser vindo do pai e da mãe. Eu não posso contribuir? Se meu pai e minha mãe não fez, por que eu não posso fazer? Né? Por que eu mesma não posso ir buscar? Se não foi feliz o comentário, se não foi feliz a postura, essa pessoa também está em evolução como eu, né? São crianças como você, como você vai ser quando crescer. Já dizia o poeta. E quando a gente entende um pouquinho de poesia, a gente olha com outra forma para esse problema, que a gente acha que é um problema muito grande, ou qualquer outra aflição. Eu estou dando alguns exemplos de aflições que nós vivemos, né? Que é comum a todos nós, né? Nós sempre temos aí dificuldades nesses quesitos, ou em relacionamentos amorosos, ou familiares, às vezes no trabalho mesmo. É algo comum para nós aqui na Terra, né? Problemas nesse sentido. Mas a forma que a gente encara, como você disse, né, do exemplo do Haroldo, não está de acordo com a realidade. A gente encara querendo sonhar com uma fantasia, com um mundo perfeito, com a felicidade acontecendo hoje, aqui e agora. Mesmo que ela aconteça hoje, aqui e agora, nossa, eu estou muito feliz no meu relacionamento amoroso, eu estou muito feliz com a família que eu tenho amizade com todos, a gente se dá bem, que maravilha! Mas não é todo dia feliz, vai ter algum momento que vai ter uma discussão, que vai ter uma quebra ali, que vai doer, que vai mexer. Então, assim, não é o tempo todo feliz, né? O estado de felicidade, ele varia. Vamos colocar assim, o estado de alegria varia, né? Uma vez eu escutei de um professor que ele falava que a felicidade, na verdade, ela é contínua. A felicidade é o nosso estado normal. E aí ele explicou. Porque não tem o contrário de felicidade. Infelicidade não é o contrário de felicidade. O contrário de alegria é tristeza. Né? O contrário de vida é morte. Mas não existe o contrário de felicidade. Assim como não existe o contrário de... na época ele sugeriu o amor, que não tem o contrário de amor. Existe ódio, existe raiva, existe outros sentimentos, mas não é tão o contrário. É algo permanente a felicidade, só que a gente varia entre alegrias, tristezas. Ele falou. E eu achei interessante o raciocínio. Eu achei interessante o raciocínio dele. A gente vai variando entre outros sentimentos, outros momentos, mas que isso é estável, porque a gente está sempre evoluindo, sempre crescendo, né? A vida não para, ela continua fluindo, ela continua existindo. Então, assim, a forma que ele explicou eu achei muito bacana. Mas... Aliás, eu vi outro meme, né, do Instagram, achei engraçado pra caramba. Assim, como tá aí na vida, né? A frase, tá ruim, mas tá fluindo. Aí o que era o ruim, mas fluindo? Era o encanamento, assim, uma água que devia correr dentro do encanamento, corre por fora. Aí tem um buraco ali embaixo, onde faz o L e cai certinho ali. A água, né? Então não tá indo pra onde devia, não, mas tá fluindo, tá indo embora. Né?
É uma coisa interessante, porque tá ruim, mas está fluindo. Aqui, como diz o texto, não é nenhum arco-íris, né? Que a Terra não é nenhum pôr do sol, nenhum arco-íris. Isso aqui não veio para isso, né? E, então, a gente vai se deparar com situações desagradáveis, né? Desconfortáveis, porque a gente foi preparado para isso, para viver situações desagradáveis e desconfortáveis. Como diz aqui, ó. Dizia outro poeta, que é o Almir Sater, né? Compreender a marcha e tocando em frente. Segundo ele, a música foi psicografada. Psicografada, eu Parar vi. não é uma opção. Exatamente. E a realidade, sabe qual que é? A realidade é a seguinte, ó. A pergunta é 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não. Começa assim já. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Já começa assim. A realidade é essa. A realidade é essa. Não vai ser feliz, completamente feliz, né, na Terra. E é interessante isso que o Haroldo colocou, que você exemplificou aqui também, de não estar atrelada à realidade com as expectativas. E quanto mais a gente trazer para a realidade, menos a gente sofre, com certeza, né? Poxa, se eu sei que eu não vou ser plenamente feliz, eu não vou esperar uma felicidade inteira para eu continuar vivendo, né? Para eu falar assim, nossa, então agora eu posso desistir? É onde muitos desistem mesmo, né? Que começa a dar errado aqui, ali, aí entra em desespero e desiste. Mas, poxa vida, eu me propus, eu me desafiei a encarnar novamente. Fiz um planejamento minucioso de todos os problemas que eu ia ter, porque eu precisava passar, e aí eu desisto do meu próprio plano, né? Que eu tracei. Não foi sozinha, ninguém traça os planos sozinhos, tem toda uma equipe, tem o nosso anjo de guarda, os nossos protetores, né, os guias que estão conosco, todo mundo ali torcendo e fazendo junto. E aí eu vou desistir? Poxa, será justo comigo? Só porque eu não estou sendo feliz nesse momento? Ou a vida está difícil nesse período? E o período, às vezes, leva anos. Mas o que são anos perto da eternidade? O que é uma vida na Terra perto da eternidade? É um piscar de olhos. É nada. Piscou, acabou. Passa muito rápido, né? Enquanto a gente está sofrendo o problema, enquanto o nosso coração está aflito, com certeza dói. Dói muito. Dói muito. E às vezes a gente quer desistir. Mas aí eu vou usar aqui o que minha mãe falou aí. Parar não é uma opção. Não é. Não. Aí já a lei do progresso, né, incide. Aquele tudo flui, né, tudo deve fluir, é isso. É a lei do progresso em aplicação. Então não existe, realmente não existe essa opção, né, sem pelo menos infringir essa lei do progresso. Existe a opção da infração, que eu acho que é a que a gente não quer nesse momento, para não ter probleminhas, né? Não ter probleminhas. Até porque na próxima as condições não serão estas. Né? Wi-Fi, bonitinho, olha que beleza, né? Ventilador ali para me ajudar no calor, ó, coloquei ali no chão ali, né, tal. Tem um negócio aqui de luz, olha que legal. Negócio aqui, né, para ajudar na iluminação do vídeo, olha como é que a gente se comunica à distância, né? As condições não serão essas. Então, essa opção não é muito interessante, querer parar. O interessante é que é só parar mesmo, né? Porque retrogradar, depois você vai ter que continuar. Isso não existe. É parada, é a opção de parar. Essa é uma das piores opções. Escolher parar. Bom, mas aqui no texto, né, ele traz aí 3 caracteres que seriam condições de felicidade na Terra. Já desconstrói no primeiro parágrafo. Ele fala fortuna, poder e juventude em flor. Fortuna é condição de felicidade? Não, porque tem rico e feliz. Sim. Poder é condição de felicidade? Não, tem muita gente que está no poder infeliz. Né? Tem poder, mas infeliz. Né? Tira a própria vida, etc. O que também acontece com afortunados. Juventude em flor é condição de felicidade? Não, tem muito jovem infeliz também. Muito jovem infeliz. Então, nada disso aí. É condição para a felicidade. Né? Já começa
jogando por terra. Vamos acabar com É isso. muita ilusão, né? Essa expectativa aí, ó, corta. Corta. Isso aí não funciona, não. Ele fala, Corpo inclusive, perfeito. assim, pode reunir as 3 condições. Que sejam reunidas. Também não vai bastar. Não adianta. Não adianta. Porque isso aqui, ó, é depositar, é a falta de encarar a realidade. De novo. É depositar, né, a felicidade em coisas materiais. Só que felicidade não depende de nada material. É estado mental. Sim. Como é que um estado mental pode estar condicionado a uma coisa material, né? Por isso que a gente fala que aqui a felicidade é relativa. Porque a gente pode ter um pouco de felicidade mesmo, né? E alguns momentos de alegria e tal, né? Felicidade mesmo é o alinhamento com a lei. E aí a gente se alinha à realidade. Essa com as leis, né? Com as leis divinas. E aí que a gente, alinhando, a gente se ajusta à realidade. E a gente compreende a marcha, né, e vai tocando em frente. Isso que a mãe colocou aí, essa frase. E isso é muito interessante que você diz, porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu queria ter o corpo perfeito, por exemplo, né? E qual que é o corpo perfeito? Ele dura até que dia? Né? Porque ele vai envelhecer, ele pode ser bonito, mas ele vai envelhecer igual todos os outros. E vai virar pó, como todos os outros também. Então, nada é permanente, nada é estático, nada. E quando a gente olha a nossa sociedade hoje, a maior doença que nós estamos enfrentando, e ela é invisível, silenciosa, é a depressão. Às vezes chegam pessoas para conversar conosco que ela própria fala, olha, eu sou casado, eu amo meu esposo ou minha esposa, eu tenho filhos lindos, eu tenho um emprego que eu queria ter, eu tenho condição, eu viajo, eu isso, eu aquilo, e eu não sou feliz, né? E eu estou em depressão. E o que está faltando, então? Né? O que preenche realmente esse estado mental de felicidade, se não é nada disso? Nenhum desses requisitos, se não é a juventude, não é o dinheiro, não é nada disso. O que preenche? Como você disse, voltar às leis. As pessoas estão com um vazio interno, né? Um vazio nos seus corações, que elas não sabem onde buscar a solução. Aí elas vão buscando em ilusões e mais ilusões, aí entram às vezes em vícios, né? De bebida ou de outros entorpecentes, coisas que podem tirá-las do ar, né? Pelo menos temporariamente, trazer algum tipo de prazer momentâneo, mas que quando passa, vem a realidade de novo e aquele vazio continua lá, e às vezes maior do que estava antes, né? E para a gente encarar esse vazio, para a gente não cair, né, nesse processo, por exemplo, de depressão profunda, que é algo que realmente muito grave, muito sério hoje na nossa sociedade, a gente buscar se alinhar com a essência divina, com os propósitos, com as leis divinas, é o caminho. Quando a gente encontra um propósito, olha, uma das leis, né, que Jesus nos colocou, fora da caridade não há salvação. Pois é, eu estou sendo caridoso? Com que frequência? É uma coisa simples, Jesus disse há 2000 anos. Nós sabemos que existem vários tipos de caridade. Eu estou fazendo caridade por alguém que eu não conheço, sem interesse, sem querer nada em troca? Quantas vezes na semana eu consigo fazer, né? E quando eu faço? Como que eu me sinto? Então, a gente procurar refletir dentro das leis divinas o que eu estou dentro, o que não estou, e o que eu posso fazer, então, para melhorar isso? Nossa, mas então eu vou virar um monge. Não precisa. Nossa, eu vou virar um padre, uma feira. Não. Não é nada disso. A gente pode manter a nossa vida com a rotina que nós temos, cuidando dos filhos, indo, né, trabalhar, estudar, lutando pelos prazeres também da terra, por essas pequenas felicidades,
mas entendendo que dentro de nós, no nosso coração, não são esses detalhes que vão fazer realmente nossa alma estar completa, estar em paz. E para esse estado de felicidade que é mental, a gente precisa de muito mais que um objeto, muito mais que o carro do ano, muito mais que a conta bancária recheada, muito mais que uma roupa bonita, que o cabelo que eu fui na cabeleireira fazer. Não é isso. Não é sobre isso. Estar aqui na Terra não é sobre essas coisas. Essas coisas são parte, mas é uma parcela bem pequena dentro da realidade que nós precisamos buscar, né, para a nossa evolução, para o entendimento que a gente precisa, enquanto espírito eterno. Sim. E aí, coisa, né? Primeiro, voltando aqui no Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre isso, né? Sobre a felicidade completa, resposta negativa. E aí, ele fala assim, pô, mas e a felicidade? Fala sobre felicidade completa, né? E na segunda pergunta, e a felicidade relativa? Como é que é essa história? A resposta, mais frequentemente o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Então, vai com calma. Quanto comporta? Proporcional ao que cabe aqui no planeta de provas e expiações. Né? Que no comentário do Kardec é uma das frases mais interessantes. Ele fala assim, o homem bem compenetrado da sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. E é uma parada momentânea e má hospedaria. Isso aqui. A má hospedaria. É um lugar ruim, um hotel horrível. E na pergunta seguinte, um hotel ruim mesmo, uma espelunca, digamos. 922 tem um complemento, né? E ele vai destrinchando. Kardec, né? Felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Olha como é que é interessante isso aqui. Vamos entender essa pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Então, mesmo entre nós, o que te faz, né, feliz? O que te faria aí feliz agora? Eu gostaria de fazer isso. O outro não, o outro quer fazer o contrário disso. E eu queria ir para uma cidade grande, o outro queria ir para o mato. Né? Para ser feliz, tipo assim. E, entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Isso aqui é interessante, hein? Resposta. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. O ajuste, que a gente falou, às leis naturais, é isso aqui. Não a parte material. A parte material é a posse do necessário. O que você precisa. Né? O que está te faltando aí? Você tem comida em casa? Tem. Ótimo. Você tem, né, o que você precisa para trabalhar, para viver uma vida boa, tá? Beleza. E para a vida moral? Consciência tranquila e fé no futuro. Isso aqui é consequência do respeito às leis. Consequência. Porque a gente sabe que está respeitando a lei. Quando a gente respeita... Vamos fugir um pouco da questão espiritual. Quando a gente respeita a lei, a nossa lei aqui, a gente não fica com consciência tranquila? Que sentido a gente paga Ninguém uma conta. pode me acusar de nada. Nesse sentido. A gente tem uma conta. A gente vai lá e paga, é tão gostoso. Nossa, eu falo, não, paguei a conta. Né? Não sobrou, mas eu paguei a conta. Você já fica feliz. Né? Tá respeitando a lei? Tô. Então ninguém pode te acusar de nada. Pronto. Mais ou menos assim. Consciência tranquila, né? Não devo nada a ninguém. Para a questão espiritual, obediência mesmo. Praticar a caridade. Trabalhar. Dentro do limite de cada um, dentro das condições de cada um, com as aptidões de cada um. Consciência tranquila e fé no futuro. Que é o que a gente ignora também. É uma realidade que a gente ignora. Então o nosso problema, com essa pressão de resolver tudo agora, fica muito maior. Fica muito maior. Porque não existe futuro, né? É agora. Só se vive uma vez. Lembra que é até os 30. Até os 30, nossa. Até os 30 tem que estar com a vida resolvida. Pois é, se não resolveu, depois aí acabou. Disso é pecado. É fracassado. Pode. Sim.
né? Vamos lembrar aqui agora, então, que o profeta, o Maomé, né, que é do islamismo, o Maomé ele tinha 40 anos de idade, segundo os registros históricos, quando ele recebeu a mensagem de que ele deveria fazer isso e aquilo, né, revelação. 40 anos de idade. Então não era nenhum menino. Vê que não tem muita idade para as coisas, né? Tem isso, Não. tanta idade definida, tem idade certa, definida matematicamente para as coisas. Nem o próprio planejamento encarnatório, ele é matemático. Né? Você escolhe o gênero de provas, beleza. Chega aqui, ué, como é que está indo? Está indo muito mal. Aí o negócio fica ruim. Está indo muito bem, altera, ajusta. Ajusta, de acordo com o que precisa. Não é assim, exato, matemático. Né? Não, é. O Walt Disney não trabalha dessa maneira. O Walt Disney não era um jovenzinho quando ele fez sucesso com todos os personagens que ele criou. Ele já era mais velho. Charles Chaplin já era mais velho. Pat Adams, que revolucionou a medicina no mundo, ele já tinha mais de 40 quando ele entrou na faculdade de medicina. O criador, né, do método de constelação familiar, por exemplo, né? Ele tinha 60 anos quando ele iniciou. E como ele morreu com 93, ele trabalhou 33 anos. Ele morreu em 2019. Ainda. De trabalho. Então, assim, a pessoa precisa de maturidade, de vivência, de experiência, de testar, dá errado, testa de novo, dá errado. Eu estava em uma reunião de negócios, né? E estávamos falando sobre o Google. O Google tentou, os criadores do Google tentaram 350 vezes ter patrocinadores. 300. Assim, eu acho que 349 vezes já era um tempo bom tentando, não era não? Mas você já imaginou se eles tivessem parado na 349? Às vezes a gente para na segunda tentativa de alguma coisa que a gente quer fazer. Tenta 350 vezes tentando para ganhar um patrocinador e realmente se lançar ao mercado. Quanto de tempo, dinheiro foi investido nesse processo, né? E o desgaste mental, e não estava dando certo, e ninguém queria esse projeto, ninguém queria. Agora, alguém imagina o mundo sem o Google? Se não tivesse sido criado o Google, se eles tivessem parado de tentar na 349, a gente não teria a metade dos programas que nós temos hoje, das soluções da internet. Porque teria que outra pessoa pesquisar e fazer esse projeto, e talvez não seria dessa forma, né? Talvez seria bem diferente. E então, hoje, no entanto... 349 experiências infelizes, né? Com não, né? Não te quero, seu projeto é ruim, seu projeto é péssimo, você é ruim, não quero, não vou investir, você não serve, você não... 349 vezes de você não serve. É o Walt Disney mesmo, né? Você deu um exemplo aí. Diz a lenda, né, que falaram para ele que ele não tinha talento, né? Não tinha imaginação, não tinha criatividade suficiente. Né? Tem uns exemplos aí. Né? Michael Jordan, que tinha sido recusado, time de basquete do ensino, que equivale ao ensino médio, né? Foi recusado, não tinha talento e tal. É umas coisas assim interessantes. Né? Então, são e você imagina se essas pessoas tivessem desistido de viver, tivessem desistido dos seus projetos, dos seus propósitos, elas não teriam transformado a vida de tantas outras ao redor, né? E no caso desses grandes, a vida do mundo, porque eu não imagino a minha vida sem Disney. Desculpa, eu sou extremamente Disney. Quase tudo que eu penso na vida é em desenho animado, porque eu cresci com Disney, e eu preciso da Disney. Não é? É a Pixar ainda, hoje. Em parceria, e aí eles fazem maravilhas, né? Pixar, né? Com aqueles desenhos infantis. A gente sabe muito bem, tipo Soul, né? Tipo assim, esses filmes infantis. Tipo assim. Procurando Nemo, vamos voltar lá atrás.
né? Pois é. Assim, se essas pessoas tivessem desistido, se não tivessem persistido, gente, elas não trariam o que elas tinham de melhor para contribuir com a humanidade. E assim somos nós. Nós, às vezes, achamos que a nossa rotina, o nosso trabalho é sem importância, ou que ninguém está vendo, ou que, né, a gente, às vezes, se sente pequeno perto do mundo. A gente fala, nossa, tem tanta gente grande por aí, tem tanta gente muito maior que faz outras coisas, que é famoso, que é isso, que é aquilo. A gente não sabe a extensão que a gente vai atingir, né? Até que ponto, onde que a gente vai chegar com a nossa contribuição? Só que se a gente parar no meio do caminho, aí realmente a gente não vai contribuir com nada. Impossível. Né? Aí fica impossível. Impossível. Não vai acontecer mesmo nada. Nada, nem pra gente, nem pra ninguém. Se tentar, pode não conseguir, mas se desistir, não vai conseguir. Não vai, não vai. Aí é zero chance. Tentando, tem chance. Pô, mas é pequeno, mas pode ser pequeno, mas é chance ainda. Né? Existe chance. Desistiu, não tem chance. Acabou a chance. Jogou fora, pela janela, lá de fora. Lá. A chance. É mais ou menos assim. Né? Mas aqui na mensagem depois, ele traz uma... Primeiro ele fala dessas questões, né, que eles chamam de vicissitudes terrenas. Esses problemas errados, tudo, né, que a gente passa. Tipo esses aí, que depois conseguiu alguma coisa, beleza, conseguiu, que também não é condição de felicidade, né? É apenas mérito, condição, né, deles lá, de persistência. Mas ele traz essas paradas aí, né, difíceis que a gente passa mesmo e tal. Mas depois ele traz uma mensagem de encorajamento, né? A espiritualidade não vai só trazer panoramas tenebrosos aí, né? Trevosos, faz assim só, e boa noite, tchau, vai dormir, né? Tipo, durma bem. Cenário horroroso que eu pintei agora, mas durma bem depois. Bom sonho. Mas não é você assim. sabe que eu não acho tenebroso? Quando eles falam que a felicidade não é desse mundo, já logo no título, e eu brinquei que a gente já podia finalizar a live, é porque ela nos acolhe. Poxa, então tá bom, não é desse mundo, por isso que eu tô sofrendo. Então tá tudo certo, vai dar certo ali na frente, vai dar certo no plano espiritual, sabe? Assim, pra mim, pelo menos, né, eu enxergo assim, ok, se a felicidade não é desse mundo, então ok, gente, é isso mesmo, vamos continuar, porque eu vou chegar lá depois e vou ter felicidade, né? Essa é a intenção toda, né, da mensagem. Primeiro fala, ó, isso aqui é isso aí mesmo. Né? É porrada. Vai levar pancada aqui. Vai mesmo, não adianta. Mas... ele fala aqui, ó, pra quem... Como é que ele fala? Antes desse encorajamento, ele fala o seguinte, ó, aquilo que consiste em felicidade terrena é de tal maneira efêmera, só relembrando, efêmera é transitório. Para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Então, é um cenário assim complicado, né? E ele está falando aqui dos felizes da Terra. Né? Da Está Terra. falando da felicidade moral, né? Da felicidade completa, que seria esse ajuste da nossa personalidade e aquilo que Deus espera de nós. É isso, né? Tanto que depois ele fala, se há morada terrena na prova de expiações, que é o que a gente está aqui, né? Passando esses perrengues, é preciso também considerar que depois, além, tem moradas mais favorecidas. Ainda que na condição terrena. Ou melhor, corpórea. Né? Não na terra, mas em condição corpórea. Que seja mais favorecida. Ele fala, ainda prisioneiro de um corpo material. É legal quando eles falam prisioneiro, né? É isso mesmo. Prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Está encarnado, é isso que ele quer dizer. Está em outro planeta, mas está encarnado. E ainda assim, está desfrutando de uma felicidade lá, as alegrias da vida humana. Então ele fala dos planetas superiores aqui. Depois ele fala, mas calma também, porque a Terra não vai ser isso que se apresenta, né? Esse quadro, essa fotografia aí para sempre, né? Ele usa a palavra penitenciária. Não vai servir sempre de penitenciária, não vai. Não vai, né? Esse período que nós estamos passando de transição, ele é de seleção.
É de seleção. É de filtro. Mas que filtro? Que filtro é esse? Sintonia. Filtro energético. É isso. Porque tudo no universo gira em torno de sintonia, de afinidade. A espiritualidade, obviamente, não é diferente. Isso é natural. Então estamos lá. Ou melhor, estamos aqui, né? Nesse filtro, passando por esse filtro aí. E aí a Terra, o que vai acontecer com ela? Bom, vai deixar de ser tão material. Por quê? Porque nós vamos deixar de ser também. Né? Menos materiais. Deus quiser. Uma coisa conforma a outra. É isso. Mas assim, não é menos materiais no sentido já de Júpiter, né? De planetas aí. Não. Muito superior ao sistema. Calma. Ali já está num nível diferente também. As necessidades vão mudando aos poucos, né? Aos poucos, aos pouquinhos. Então, ele fala assim que do progresso realizado, né? Podeis facilmente deduzir o que será o progresso do futuro, né? Como é que vai ser. Olha como é que tá, olha que legal que é isso aqui, essa estrutura que a gente já tem. Olha como é que, tirando por base isso, num planeta que serve de penitenciário, de escola, de hospital, imaginam que não serve, né, para isso. O que é mesmo um negócio mais legal, mais de boa. Olha como é, imagina como é que pode ser, né? A coisa. E aí ele fala que é a tarefa que deve ser realizada, né, pela nova doutrina, que os espíritos, ele fala para os espíritas aqui, né, para nós espíritas, porque as informações que são trazidas, elas são uma coisa diferenciada, né? Isso aqui não há que se negar, porque o Allan Kardec se propôs a estudar um fenômeno que ninguém se propôs. Simples assim. Né? É esse de intercomunicação espiritual. E aí eu lembro daquela frase do Chico, né? A resposta do Chico. Né? Eles perguntaram para ele, mas e aí, o espiritismo, né? Que é essa história? O espiritismo é religião do futuro? Ele fala, não, senhor. É o cara, como assim? Né? Pô, eu achava que era. Não é. Mas é o futuro das religiões. O método. Informações aí além e tal. Para ajudar no entendimento. Porque não adianta. A gente evolui. Informações de 2000 anos, talvez, né, não se ajustem à completa realidade por falta de embasamento. É mais ou menos nesse sentido que ele fala. Né? Então, o espiritismo, a religião, nunca nasceu para ser religião, né? Já começa daí, né? Nasceu para ser doutrina né? filosófica, de efeitos religiosos, porque estuda isso aqui. Né, de um cientista, doutrina filosófica. Primeiro vai entender, né? Onde que eu vou? Para Oncotô, né? De onde eu vim, Oncotô, para onde eu vou. Quem sou eu? E aí chega no aspecto religioso, porque tudo é junto. Tudo junto. Só por isso. É um grande caldeirão. Tá tudo junto ali, misturado. A Dani tinha dado um exemplo aqui, o criador da Tramontina. Não conheço a história dele, vou até procurar, viu, Dani? Eu também não. A Bibi falou que os mais lindos. Obrigada, Bibi. Valeu. Mas eu queria, a gente já super ultrapassou nossos horários e vai terminar a live. Eu queria só dizer a todos que somos seres únicos com bagagem única. Então, você pode tudo, menos desistir. Boa noite a todos, muito obrigada por essa noite. A gente falou mais que tudo e nem vimos o tempo passar, de tão gostoso que estava. Espero que vocês tenham gostado também. Para mim foi muito, muito bom. E bora lá, né, Di? Semana que vem tem mais live. Bora. Deixa aqui então agradecimento, né? Agradecemos pela companhia, pela paciência aí. Nossa, passou pra caramba do horário hoje, né? Mas deixa um abraço, boa noite para todo mundo, viu? Fiquem todos com Deus. Fiquemos, né? Nós todos com Deus. Até as próximas. Até. Tchau, tchau. Tchau, Di. Com Deus. Com Deus.